Eu quero saudar a todos os meus irmãos com a paz do Senhor e quero só fazer um cumprimento especial aos meus vizinhos aqui de Alcaíns, é aqui esta vila onde eu vivo, e um cumprimento especial à nossa Clara, do supermercado Ponto Fresco. Como nós estamos em casa, né, não temos nos reunidos e não temos tido culto, não temos tido comunhão com os irmãos por causa da pandemia, mas eu resolvi fazer algumas reflexões a respeito da palavra de Deus, a falar do amor de Deus tão grande que tem por cada um de vocês, né? Deus vos ama muito e é por causa deste amor que nós temos que esclarecer ao povo a verdade da palavra de Deus. E eu quero trazer uma reflexão em cima do profeta Oséias, quando Deus manda Oséias se casar com uma prostituta, e eu quero fazer uma leitura aqui no capítulo 1, versículo 2, que diz assim: o princípio da palavra do Senhor por Oséias. Disse, pois, o Senhor a Oséias: vai, toma uma mulher de prostituições e filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. E foi-se e tomou a Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu e lhe deu um filho. Então Deus nos dá este exemplo aqui de Oséias casando-se com uma prostituta, porque o seu povo desviou-se do caminho do Senhor. E essa analogia, esse simbolismo, se relaciona a um contrato de trabalho, e é um contrato matrimonial, um contrato de casamento. E é assim, me desculpa, eu disse errado, mas é um contrato de casamento matrimonial, e é assim que Deus se dirige a vocês, é assim que Deus se refere à sua intimidade com o seu povo, como um casamento de um noivo com a sua noiva. Então isto é uma demonstração de amor de Deus ao extremo da intimidade de um casal, né? Porque uma pessoa só vem a ter um nível máximo de intimidade com uma mulher, ou um homem com uma mulher, quando eles se casam e os dois unem-se e tornam-se uma só carne. Então é assim que Deus se relaciona ao seu povo, como um marido com a sua esposa. E isto é uma demonstração de amor, isso é uma demonstração de que Deus deseja no seu coração, no seu íntimo, de ter uma intimidade particular somente contigo e Ele. Então isto é demonstração de amor. Deus te ama de tal maneira que se relaciona assim para ti, como um seu esposo. Amém, irmãos? E como é que é um casamento de felicidade, um casamento de fidelidade um ao outro? Então, quando Deus se refere a um casamento, quando nós nos casamos como seres humanos, nós nos tornamos os dois uma só carne, e até que a morte nos separe, não é assim? Então, com Deus não há separação, porque Deus é sempre eterno, Ele é eterno. Então, no dia que nós nos casarmos com o Senhor, será eternamente. Então, isso é uma forte demonstração de carinho, de amor da parte do Senhor, que eu tenho que trazer essa transmissão para vocês, para que vocês tenham conhecimento da verdade, da palavra de Deus. Então eu quero te dizer que Deus, ele tem ciúmes de ti. Deus, ele te ama. Deus não quer te dividir com ninguém. Quando Deus usou esse simbolismo de matrimônio de Oséias, de se casar com uma prostituta, Deus queria transmitir ao seu povo que ele desviou-se do Senhor a fim de adorar a outros ídolos. Então, Deus não divide o seu lugar, a sua honra, a sua glória com ninguém. Deus não permite que você deixe de o adorar, de ser fiel a Ele, para adorar a outros santos, a outros deuses, a outros ídolos, a outros objetos. Porque hoje, naquela época, há 722 a.C., eles tinham outros ídolos, com outros nomes, mas que no fim e ao cabo dá no mesmo, porque hoje só mudamos o nome dos ídolos, não é? Naquela época eles adoravam a Baal, a Aserá, a Astarote. Hoje nós adoramos a Pedro, Antônio, Tiago, Maria, nós adoramos os nossos carros, nós adoramos os nossos bens, nós adoramos os nossos filhos e esquecemos de colocar Deus no seu lugar. Nós nos esquecemos que devemos adorar somente a Deus. E Deus, ele tem ciúmes de ti.
Então Deus compara essa traição a um homem traído, a um homem que foi sofreu adultério. Deus está comparando você a uma esposa infiel que se prostituiu com outros homens. Então é essa comparação que Deus tem feito aqui, é essa analogia que Deus tem demonstrado aqui, de um marido ciumento, um marido traído, sofrido. E nós podemos observar que Deus, ele ficou triste. E nessa situação, Deus começou a permitir que a maldição, a tragédia, as pestes, as pandemias também viessem atacar aquele povo daquela época, por causa do adultério que ele cometeu contra Deus, por adorar a outros ídolos. Deus não permite que você tire o seu lugar de adoração. Deus não permite que você troque ele por outra pessoa no lugar dele. O lugar de Deus é exclusivo, é único. E Deus, ele tem ciúmes de ti. Deus chora quando você trai a ele. Deus chora quando você troca ele por outras pessoas no lugar dele. Deus não permite isso. Por isso vem as pandemias, por isso vem a maldição. Diz a palavra de Deus que bendita é a nação cujo Deus é o Senhor. Amém, irmãos? Então veja bem, eu tenho aqui em capítulo 2, versículo 14, 16, diz assim: mas Deus tem promessas para o seu povo, né? Deus tem promessa para o seu povo. Portanto, Deus quer seduzir de novo o seu povo para ele. Deus está transmitindo a sua palavra de verdade e conhecimento para trazer de volta esse povo para ele e pôr Deus no seu devido lugar. Então diz assim a palavra de Deus: portanto, eis que eu a trairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração e lhe darei as suas vinhas dali e o vale de Acó por porta de esperança, e ali cantará como nos dias da sua mocidade e como no dia em que subiu da terra do Egito. E acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que me chamarás meu marido e não me chamarás mais meu Baal. Então Baal era um desses ídolos ao qual o povo adorava no lugar de Deus. Então Deus se sentiu como um marido traído, né? Deus casou-se com uma mulher prostituta, que são todas as nações que se desviaram do Senhor, e ele se sentiu traído. Mas Deus diz, e ele nos traz esperança de que irá nos conquistar de novo para ele. E nós voltaremos a chamar a Deus de nosso marido, ao invés de chamarmos de carro, de Maria, de Pedro, de João, Tiago, ou de meu filho, no lugar do Senhor, mas nós chamaremos o Senhor de nosso marido e nós colocaremos ele no seu devido lugar. Esta mulher chamada Gomer, ela teve 3 filhos, e Deus mandou Oséias pôr no nome dos seus 3 filhos Jezreel, que significa Deus espalha. Quando nós nos afastamos do Senhor, nós ficamos dispersos, espalhados. A segunda filha, o segundo filho que esta mulher deu, que era uma filha, que se chama Lo-ruama, que Deus disse: não me compadecerei deste povo. Significa Lo-ruama, não me compadecerei deste povo. E o terceiro filho que Oséias teve com esta mulher, que na verdade não foi dele, foi dos amantes, dos namorados desta mulher, Gomer, que tem por significado: este povo não é meu e não serei o vosso Deus. Então, quando nós nos afastamos de Deus, irmãos, nós ficamos dispersos, afastados, separados de Deus. Quando nós trocamos Deus como nosso ídolo e colocamos outro ídolo no lugar de Deus, nós ficamos afastados de Deus. E Deus traz essa tradução através destes nomes, destes significados. E quando nós nos afastamos de Deus e colocamos outros ídolos no lugar de Deus, Deus não se compadece desse povo. Deus não se compadece de nós.
E quando ficamos afastados de Deus, nós adulteramos a Deus, idolatrando outros ídolos. Deus não nos tem como seu povo, e Deus não é o nosso Deus, e nós geramos filhos da prostituição. Então, irmãos, Deus tem ciúmes de ti. Então Deus, como eu li nessa palavra agora, Deus tem uma promessa de atrair, de seduzir o seu povo de novo para si. E reconhecemos a verdade. Então, olha, em capítulo 2, versículo 19, diz assim: e desposar-te-ei comigo para sempre. Desposar-te-ei comigo em justiça e em juízo e em amor e em misericórdias. E desposar-te-ei comigo em fidelidade e conhecerás o Senhor. Amém? Então Deus aqui nos faz uma promessa de casamento. Quando nós nos voltarmos para Ele e reconhecemos que Ele é o nosso Senhor, o nosso Deus, único e suficiente Deus, porque nós não precisamos de outros deuses, nós não precisamos adorar outros ídolos, nós precisamos adorar o nosso Deus. Deus tem promessa de reconciliação, de um novo casamento de novo com o seu povo. Então, em capítulo 4, versículo 1, diz a palavra de Deus: ouve a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes, tem uma questão para se resolver com os habitantes da terra, porque não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus na terra. Só prevalecem o perjurar é jurar com mentira, e o mentir, e o matar, e o furtar, e o adulterar, e há homicídios sobre homicídios. Isso é a situação da terra hoje. Nós estamos mentindo, nós estamos distantes de Deus, nós muitas vezes juramos a Deus que vamos melhorar, mas só perjuramos. Mentimos através de juras atrás de juras, né? Nós juramos, mas não cumprimos com as nossas juras. E nós não devemos nem jurar, nem pelo um fio de cabelo da nossa cabeça, porque nós não sabemos qual é o fio da cabeça, do fio de cabelo da cabeça que irá cair ou que se tornará branco ou preto. Então nós não devemos jurar, nem mentir. E o que a terra está cheia, irmãos? A terra está cheia de homicídios, de mentira, de perjurar, de ódio, de distanciamento de Deus. Por isso, quando há essa questão de mentira, de distanciamento de Deus, há a atração das maldições, há a atração das pragas, das pandemias, das coisas que acontecem no mundo, porque nós nos tornamos distantes de Deus, e Deus permite que essas coisas aconteçam. Não é para o nosso bem, mal, não é para o nosso mal, é justamente para o nosso bem, para que a gente abra os olhos e reconheça que Deus é o Deus Todo-Poderoso, que pode nos livrar, porque Deus tem uma promessa que aquele que o segue, que fica debaixo das suas asas, praga nenhuma chegará à tua casa, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Amém? Esse é o nosso Deus Todo-Poderoso. No capítulo 4, versículo 6, diz assim: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento, porque tu rejeitaste o conhecimento, também te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Então, por que o povo é destruído? Porque muitas pessoas têm morrido, porque muitas pessoas, sem saber, sem ter o mínimo de noção, têm ido em direção ao inferno, porque não têm o conhecimento das Escrituras, não têm o conhecimento de Deus. Amém? Em capítulo 6, versículo 6, olha o que diz a palavra do Senhor: porque eu quero amor e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que o holocausto, mais do que o sacrificar, mais do que o pagar promessas.
Eu quero amor e conhecimento. É o que Deus deseja dos homens. Amor sincero a Ele e conhecimento da sua palavra. Conhecimento de Deus. Porque Deus, quando se relacionou ao casamento com o seu povo, Deus quer intimidade contigo. Como tu podes dizer que és filho de Deus? Como tu podes dizer que tens um relacionamento com Deus se tu não conheces o teu Deus? Se tu não tens conhecimento da palavra de Deus, tu jamais poderás dizer que tens intimidade com Deus e que és filho de Deus, se não tens o conhecimento. E muita gente tem sido destruída por falta desse conhecimento. Por isso que muitas nações são destruídas, por isso que esse mundo está do jeito que está, um caos, porque não tem Deus como o Deus da sua vida, como o Deus desta nação. Amém? Então muitas pessoas têm sido destruídas por falta do amor sincero a Deus e por falta do conhecimento de Deus. Então, irmãos, o que eu quero dizer, muitas pessoas até perguntam: se Deus existisse, não existiria tanta desgraça na terra. Isso é a pergunta mais comum que eu ouço de muitas pessoas. Se Deus fosse Deus, Deus não permitiria que uma criança fosse morta dessa maneira, que uma criança pequenininha de 2 anos fosse violada dessa maneira. Irmãos, mas o mundo se distanciou de Deus. O mundo não tem conhecimento de Deus. O mundo rejeitou a Deus. O mundo se afastou de Deus. O mundo se afastou, divorciou-se do seu noivo. Amém? Deus se relaciona contigo como um noivo. Nós nos prostituímos, nós adulteramos contra Deus e nós estamos colhendo aquilo que plantamos. Então, na ausência do bem é o que? É o mal. Quando há trevas, as trevas é a ausência da luz. Percebam isto, que quando vocês veem as desgraças da terra, que vocês veem as coisas acontecerem, a desgraça, o mal é a ausência do bem. E as trevas é a ausência da luz. E quando há a ausência de Deus, há o quê? A presença de Satanás. Há a presença da destruição, das maldições, das pandemias. Eu estou aqui a falar para vocês de amor. Deus vos ama. Deus quer intimidade com vocês. Deus quer casar com vocês. Aqui, como disse na palavra de Deus, eu vou seduzir vocês de novo. Eu vou conversar com vocês e falarei com vocês ao coração. Assim como vocês eram fiel comigo lá no deserto, quando eu libertei vocês lá do Egito. E vocês vieram todas regozijantes. Eu fiz grandes promessas para vocês e cumpri todas as minhas promessas. Eu prometi a terra prometida e vocês entraram na terra prometida. Deus tem uma promessa de salvação para você, irmãos. Deus tem uma promessa de libertação para vocês. Esta é a vontade de Deus, que vocês tenham conhecimento da palavra de Deus. E que vocês se acheguem a Deus. E que vocês o respeitem como o esposo de vocês. E unicamente e suficientemente Ele como Deus na vida de vocês. E não outras pessoas no lugar de Deus. Amém, irmãos? Entendam isto. Esta é a reflexão que eu deixo para vocês. Uma mensagem de amor, de orientação, de libertação para vocês. Para que vocês se acheguem a Deus. E que nenhuma praga chegue em vossas casas. E que nenhum mal venha cair sobre as vossas vidas. Porque não há maldição sem causa na vida dos verdadeiros adoradores do Senhor. Não há maldição sem causas. Amém? Isto é um facto relatado na palavra do Senhor. Não há maldições sem causa. Amém? Deus quer se unir a você. Deus quer ter um relacionamento de matrimônio com você. Este é o amor que Deus sente por ti. De um marido apaixonado que tem o desejo, a alegria no coração de se reencontrar com sua noiva. Por isso que ele falou que eu falarei ao teu coração. Aleluia. Deus é tremendo. Deus é fiel, Deus é amor. Amém? Esta reflexão que eu deixo para vocês e espero que vocês tenham gostado de ouvir o que Deus tem para o coração de vocês. Amém? Fiquem com Deus. Deus vos abençoe. Em nome de Jesus. Amém.